boa tarde. Profissão Sucesso está na área. Hoje vamos falar de um assunto que o brasileiro adora. Afinal, estamos aqui para falar de todas as profissões. E você, sabe o que quer para o seu futuro profissional? A resposta para essa pergunta é um dos maiores desafios da vida da gente, não é mesmo? Aqui nós tocamos de primeira para falar das oportunidades de mercado, as áreas de atuação e também das dificuldades que um profissional enfrenta. Mas a decisão é sua e é por isso que hoje nós vamos te colocar na cara do gol e falar de mais uma profissão. Tem ainda as vagas de emprego oferecidas das regiões de Ribeirão Preto e Jaú, que a nossa produção levantou para você. Está curioso pelo tema de hoje? Então lá vai. Você gosta de esporte? Já pensou em ter sucesso na área sem ser um atleta? Que tal então ser repórter esportivo, locutor ou comentarista? E olha que também existem oportunidades para trabalhar como assessor de imprensa de clubes dos mais variados esportes. Pois é, e para falar sobre o assunto, nós escalamos aqui profissionais que vão fazer o meio de campo. São eles, vamos mostrar o Edson Cury, que é locutor esportivo, Miguel Liporassi, que é comentarista, e Rafael Martinez, que é assessor de imprensa do Botafogo Futebol Clube de Ribeirão Preto. E no ataque, nós estamos aqui recebendo alunos da FATEC, da cidade de Sertãozinho. Esses alunos vão nos ajudar a fazer perguntas para os nossos entrevistados. Tudo bem com vocês? Tudo? Estão felizes aí com a FATEC? Sim? Quem gosta de esporte aqui? Então vai estar bom, hein? Vocês vão fazer muitas e muitas perguntas para a turma do lado de lá. Não é isso? Meu boa tarde a vocês também. Sejam bem-vindos aqui. Eu sei que Liporassi, então, tem uma história fantástica para a gente. Eu quero começar um pouquinho falando disso. Liporassi, você estava aqui antes de nós começarmos o programa dizendo que começou aos 13 anos nessa vida de futebol, né? O que te levou, até para a gente colocar para quem está em casa pensando nessa área, o que te levou para essa área e o que você acha que é ponto positivo e ponto negativo nessa área? Boa tarde, Silvana. Boa tarde, telespectadores. Boa tarde, garotada. Olha, eu acho que foi talento mesmo, viu, Silvana? Talento, porque eu, aos 11 anos, eu ia levar café para meu pai na chácara dele e eu ia irradiando futebol numa caixa de fósforo da minha casa até lá. O café chegava frio e reclamava até, né? Então, acho que começou aí. Aí tinha um concurso de alto-falante lá no alto-falante da cidade. Fui lá, passei, depois para a rádio, passei. Vim para Ribeirão e aqui estou até hoje. E... Onde era? Ituverava. Ituverava. Agora, Edson, é difícil, né? Você que é narrador, que técnica que tem que ter? Porque as pessoas gostam muito, né? Igual de médico, juiz, de futebol, técnico, todo mundo entende um pouco, né? Mas de narrador, que técnica que tem que ter para falar tão rápido e de forma clara? Bom, eu acho que o princípio de tudo, antes de mais nada, um abraço para você, boa tarde para todos. Existe o princípio da vocação, né, Silvana? O que é a vocação? Vocação é vontade de você desempenhar determinada profissão. Então eu penso que eu nasci com essa vocação, porque tinha aquele jogo de botão, sabe, o jogo de mesa, de botão, e eu ainda criança ficava narrando. Eu acho que a minha técnica começou a ser desenvolvida desde a infância, até que tudo foi uma consequência. Uma sucessão de fatos que me levou para o rádio, tive uma pequena experiência na televisão, mas me firmei no rádio, porque o rádio é o começo de tudo, né? O rádio, ele é maravilhoso para quem é locutor esportivo. É fácil narrar na televisão, você tem o recurso da imagem, você não precisa dessa rapidez que você se refere. Já o rádio não. Por que você precisa da rapidez? Exatamente para você prender a atenção do ouvinte. Agora, claro que há vários detalhes para você desenvolver essa técnica. Tive professores, bons professores, grandes narradores esportivos do passado. Alguns não se encontram mais aqui, que me deram dicas. E eu procurei assimilar da melhor maneira possível, o que me resultou na cobertura de 2 Copas do Mundo e uma Olimpíada, que foi a de Sydney no ano 2000. Que fantástico isso, né? Quanto tempo você está narrando
narrando desde os 19 anos. Então. Não, faz tempo. Faz tempo. Faz um tempinho. Agora, no rádio desde os 15, né? Hoje a sua profissão hoje é ser narrador de futebol. Na verdade, no interior você tem que acumular. Eu sou 3 em 1. Isso que a gente quer falar, porque dá para ganhar vida sendo só narrador de futebol? Não, no interior não. Talvez em São Paulo, sim, né? Também eu estou fora do mercado de São Paulo já há uns 7 para 8 anos. Eu diria para você o seguinte, é um hobby remunerado, narrador esportivo. Por isso que, além de narrador, eu sou publicitário. Quer dizer, sou jornalista, radialista e publicitário, 3 em 1, para você poder se sustentar no interior, que é muito difícil. E é bom colocar isso, Silvana, para não gerar falsa ilusão para aqueles que estão procurando uma profissão de sucesso. Eu acho que o maior sucesso é a sua realização pessoal. E é isso que a gente quer fazer aqui. Pode? Não, porque é interessante a observação feita pelo colega, porque a nossa profissão, como todas as outras, tem um lado positivo e um lado, eu não diria negativo, porque você tem chance, fica muito conhecido de ganhar um pouco mais em outras coisas além do seu trabalho. Mas, por exemplo, eu fui em 5 Copas do Mundo, ele foi em 2, ele foi numa Olimpíada. Eu conheço todos os estados do Brasil. Com a minha condição financeira eu não conseguiria nada disso, mas com a minha profissão eu consegui. Então, a realização profissional, eu acho que ela supera qualquer outra coisa. E mesmo porque, como estamos dizendo, ele está dizendo, eu estou dizendo, ele vai dizer também, você tem condições, sendo conhecido, de ter outras opções para melhorar os seus ganhos. Outras portas se abrem, né? Rafael, agora você, mais novo, você se formou há quanto tempo em jornalismo? 4 anos. 4 anos. Como é que está o mercado? O que é que você está sentindo para quem está se formando agora ou pensando em entrar nessa área? Olha, depois da mudança da lei, né, Silvana? Primeiro, boa tarde a todos, obrigado pelo convite, né? Com a não necessidade do diploma, né? Acabou diminuindo muito os alunos novos nas faculdades de jornalismo. Isso, acredito que daqui a uns 4, 5 anos deve diminuir, inclusive, a entrada de novos jornalistas no mercado de trabalho. Mas até agora, a entrada de jornalistas é muito grande e o mercado é pequeno para tantos jornalistas que estão se formando. E é uma dificuldade que, principalmente no interior de São Paulo, existe, né? A entrada de muitos jornalistas, a falta de vagas e também a capacitação desses jornalistas. Eu sempre costumava dizer, eu tive muita sorte de ter descoberto minha profissão antes mesmo de entrar na faculdade. Eu entrei numa emissora de rádio, a AM Ribeirão Preto, há 79, com 14 anos. E aos 16 eu ainda era, eu fazia ensino médio ainda, já me tornei repórter esportivo, já cobrindo o dia a dia do Botafogo aqui em Ribeirão. Então eu tive a oportunidade de aprender tanto na faculdade como trabalhando já na área. Isso facilitou bastante. Eu acredito que provavelmente 70% ou um pouco menos dos alunos que fizeram faculdade comigo não estão na área hoje pela dificuldade que é. Okay. Então é muito complicado. Nós vamos continuar falando daqui a pouquinho, depois do intervalo. É um instante só, fique ligado. Estamos de volta com o Profissão Sucesso. Mas antes de continuar com os nossos entrevistados e alunos da plateia, eu quero dar uma dica para você. Com o aumento de cursos e faculdades, o jovem deve ter muita cautela antes de escolher a carreira. Por isso, é bom escolher uma instituição de ensino séria e que prepare o aluno para ingressar com tranquilidade no mercado de trabalho. Que tal, então, o Centro Universitário Moura Lacerda? Inove-se. Inovar é a capacidade de renovar, de criar novas oportunidades, de crescer. Inove suas ideias, inove seus conhecimentos, inove no seu trabalho e na sua carreira. E o Moura Lacerda inova a cada dia para você inovar na sua vida. Processo seletivo agendado Moura Lacerda. Acesse vestibularmouralacerda.com.br e inove-se. Inove-se no processo seletivo Moura Lacerda. Inovar é a capacidade de renovar, de criar novas oportunidades, de crescer, de alcançar objetivos. Inove suas ideias, inove seus conhecimentos, inove no seu trabalho e na sua carreira. E o Moura Lacerda inova, porque sempre esteve conectado com as principais demandas do mercado de trabalho. Já formou mais de 10 mil profissionais das carreiras de administração,
negócios, contabilidade e economia e constrói sólidas parcerias com empresas, indústrias, associações, prefeituras e sindicatos para desenvolver uma via de mão dupla no oferecimento de oportunidades de estágios, bolsas de estudo, descontos e extensão universitária. Inscreva-se agora. Acesse vestibularmouralacerda.com.br e inove-se. E voltamos com o Profissão Sucesso para falar sobre o trabalho dos profissionais que atuam no jornalismo esportivo. E eu quero saber se alguém aqui tem alguma pergunta para fazer para os nossos entrevistados. Você, como é que é seu nome? Meu nome é Denis. Diga, Denis. Qual a maior dificuldade do profissional no início da carreira? Qual a maior dificuldade que ele tem, mesmo ele tendo um pouco de experiência? A gente já falou um pouquinho, né? Mas dá para completar. Não, dá sim, dá sim. Eu acho que é importante a gente destacar que quando a pessoa escolhe exatamente o lado do jornalismo que está nele, como é o caso, por exemplo, nosso caso aqui, que é esporte, outros é jornalismo, outros, né, novela, outros... Então, quando ele encontra o caminho dele, não tem muita dificuldade, não. Mesmo porque hoje existem estagiários, a pessoa começa a trabalhar logo, e assim que ele tem a chance de ser profissional, realmente já está bem preparado. Eu acho que ele se soltando, dando asas à imaginação dele, ele consegue logo se identificar tranquilamente. Quem é bom vai conseguir, não é isso? Acho que é nessa história. É achar o lado, né? Achar o lado certo. Sim, o Rafael estava falando que existem poucas vagas, muita gente se formando, mas por outro lado também, existem poucos jornalistas que entendem da área, não é? Então acho que para esses, numa turma, por exemplo, de 40 alunos, são pouquíssimos os que entendem de esporte, né? No caso de todos os esportes, né? Então é por isso que acaba tendo vaga, né? Para quem está querendo entrar também. Nós temos aqui uma pergunta que chegou de Brodowski. Achas que jornalista deve declarar para qual time torce? O que vocês acham? Olha, eu acho que comentarista é o mais ligado nessa área, é o que tem mais dificuldade de confessar. Por quê? Primeiro porque quando você trabalha numa cidade como Ribeirão Preto é meio complicado. O torcedor, você tem uma memória impressionante. Você fala uma coisa, hoje daqui 10 anos, 15 anos, te lembra. Você falou isso 10 anos atrás. É impressionante. Você tem uma ideia da rivalidade de Ribeirão Preto, hoje nem tanto, mas ainda existe. Nós tínhamos um narrador na nossa emissora, muito tempo atrás, que um dia o torcedor foi na rádio lá perguntar para ele, por que quando o goleiro do Botafogo defende, você fala que é espetacularmente. Quando é o do comercial, você fala que é milagrosamente. Então, por esse tipo de situação, você evita dizer o time que torce. Eu sou palmeirense, isso aí tem como negar. Mas aqui em Ribeirão Preto, eu prefiro que o torcedor me dê o time, porque eu gosto dos dois, preciso dos dois e acho necessário para mim que os dois sejam cada vez melhor. Tá, mas o que você acha, Cury? Que tem que falar para quem torce ou não? Eu acho que o Miguel tem razão em relação a Ribeirão Preto. A rivalidade é muito grande. E mas a gente está falando para uma região muito grande. Não, nesse caso, no geral. Eu acho o seguinte. Primeiro, o time primário. Antes de morar em Ribeirão Preto, eu nasci palmeirense. Então, eu também sou palmeirense. Um comentarista em São Paulo, um comentarista na Bahia, um comentarista onde for, ele deve procurar a isenção? Eu acho que não. No esporte não existe isso, não. É difícil, porque você não lida com a razão, você lida com a emoção. É diferente de outras áreas do jornalismo. Vai ser difícil você ser imparcial, né? Veja bem, você ser um jornalista político, né? Você tem que ser imparcial devido à natureza do jornalismo político. Agora, esportes, não tem como, porque antes da pessoa ser jornalista esportivo, ele já torceu para algum time. Já não tem alguém como. no coração, né? Claro. Silvana, eu gostaria de acrescentar, isso é muito importante. Ligou o microfone, o seu time é a sua rádio, a sua televisão, o seu jornal. Acabou. Se você não for capaz de fazer isso, sufocar a sua emoção interna pelo clube que torce, não serve mais para ser profissional dessa área. É uma boa dica, né? Tem mais pergunta aqui? Como é que é seu nome? Simone. Diga, Simone. Eu gostaria de saber como que está a área, né, o mercado de trabalho para mulher. Porque, assim, tem muita mulher que entende de futebol e eu gostaria de saber o que pode fazer para entrar nesse meio. Boa pergunta. Ribeirão ainda é uma cidade provinciana. Em São Paulo nós temos verdadeiras experts e fazendo sucesso em várias emissoras de rádio e televisão. Ribeirão é um processo, é um problema muito sério. A mulher, ela é ainda discriminada. Isso aqui é uma selva e não há como negar. Mas em relação ao esporte, Silvana, Sim. em relação ao esporte, uma mulher no rádio hoje, ela é discriminada.
Isso aí eu tenho percebido na prática. Só que nós temos que quebrar isso. E fica até diferente, né? Claro. Fica até diferente, né? Acho que a mulher tem que se propor, com muita firmeza, buscar o seu espaço na imprensa esportiva de Ribeirão Preto. Também tem esse detalhe, né? Elas não se propuseram ainda em Ribeirão Preto a aderir. Mas quem sabe aí, tá, não é isso, em Jaú, em Bauru, em Marília, não é isso? Pode ter mulheres aí trabalhando nessa área, né? Isso é muito legal. E um detalhe, Silvana, desculpe cortar, mas era uma preocupação, inclusive sua, por que não existe narradora, mulher narrando futebol? Sinceramente, honestamente, eu não consigo entender. Isso não é Ribeirão, não é em cidade alguma, não é nem em São Paulo não tem mulher narrando futebol. É um incentivo. Mas como é que é possível? Treinando. Vendo um jogo na televisão e procurando acompanhar aquele jogo, fazendo a narrativa. Quem sabe dentro de mais algum tempo, né, a gente possa ter uma mulher locutora esportiva. Então, olha, pegando esse gancho aí, eu vou pedir para o Cury agora narrar um pedacinho de um jogo aqui ao vivo agora, ele vai fazer. É o jogo entre Guarani e Botafogo. Ele vai narrar aqui agora no nosso programa. Muito bem. Atenção, Clebinho recebeu na entrada da área, bateu, é gol! Gol do Botafogo! O gol que salva o Botafogo, mantém na primeira divisão do Campeonato Paulista. Clebinho, veja novamente o Camilo com a bola dominada. Ele faz o lançamento aí, Clebinho dominou, bateu. Olha que golaço do Clebinho! E ele sai dando beijinhos para a torcida. Aí, legal. Parabéns, Cury. Não é difícil a mulher, basta que ela treine. É uma questão de treinar. Você quer ser uma locutora esportiva? Locutora, né? Porque comentarista, repórter, já temos muito. Começa a treinar. Isso que eu acabei de fazer agora, vendo um vídeo de um jogo que já aconteceu. Você começa, vai desenvolver. Não tem problema começar devagar. Lá vai fulano com a bola, entrega para... Porque tudo é uma questão de exercício. Na medida em que você vai exercitando, daqui a pouco a mulher está narrando como um homem. Ok. Gente, a gente está com o nosso tempo esgotado desse bloco. Vamos para o rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com Profissão Sucesso. Hoje nós estamos falando sobre os profissionais que atuam no jornalismo esportivo. Vamos ver, nossa plateia aqui tem alguma pergunta para fazer? Você? Qual que é a sua pergunta? Qual o seu nome? Elisele. Diga. Eu gostaria de saber em termos de salário. Como que é o salário? Se vale a pena você batalhar por essa profissão? Se ao ingressar você já tem um piso, se você já entra com a metade do salário, como que é? E aí, vocês vão animar ou vão desanimar quem está nos assistindo? Vamos falar a verdade. Tem salário profissional, inclusive, né? Tem um mínimo exigido, né? Tem salário profissional, sindicato, né? Pelo sindicato. Vocês têm noção de quanto é? R$900 rádio, 1.100 televisão. Isso é o mínimo, né? Não, mas o piso salarial de jornalista por 5 horas diárias em torno de R$1.500. Como jornalista formado o jornalista ganha pela mais, carteira. Né? Quanto? R$1.500, 5 horas por dia. Tá. Agora depende da cerca qualidade de 2.100 também, né? por 7 horas por dia. Agora, se você for um sucesso na área, Depende aí também, o céu é o Se limite. for disputado pelo mercado, como em qualquer outra profissão, a disputa de mercado valoriza o profissional. Esse é o piso salarial, né? O salário mais baixo que deve ser pago ao jornalista. Rafael, vamos falar agora de assessoria de imprensa, porque a gente falou aqui de reportagem também, de comentarista, né? O assessor de imprensa. Hoje, todos os times, eu estou falando de futebol, de vôlei, do que seja, todas as equipes precisam de assessor de imprensa. Precisam, né? E a maioria dos times hoje, não só de futebol, vôlei, basquete, como você disse, tem uma assessoria de imprensa. Os que não têm, é porque ainda não tem condição financeira de ter uma, mas a maioria hoje, né, dos esportes brasileiros tem uma assessoria de imprensa. Os clubes de futebol, principalmente, alguns até com 3, 4 ou 5 assessores de imprensa para cuidar de diversas áreas jornalísticas do clube. Site, jornais, revistas, televisões próprias através de canais pela internet. Então, assim, é uma área que está crescendo bastante, inclusive é a área do jornalismo que tem o maior piso salarial do jornalismo em geral. Que são esses... Não, esse é o de jornalista. De assessoria de imprensa, cerca de R$2.500 Tá, então aí é uma área interessante também, né? Chegou aqui uma pergunta pra gente, sempre bate a curiosidade quando se conversa com narradores.
Fale sobre as diferenças entre narrar no estádio e vendo pela TV. Bom, antigamente você narrava no estádio, era a melhor coisa que tinha. Hoje, a técnica muito apurada de várias câmeras mostra que se você fizer uma transmissão de estúdio, o chamado off-tube, é muito melhor do que o narrador estar no estádio. Isso está acontecendo não só com as emissoras de rádio do interior, mas até grandes redes de TV. Mantém narrador e comentarista no estúdio e o repórter no campo. Por quê? O replay foi pênalti, não foi pênalti? Quando você gera uma discussão sobre um lance duvidoso, o replay de vários ângulos com várias Fica câmeras. mais técnico. Pronto, Fica mais técnico. Resolveu tudo. Não é isso? Tem mais alguma pergunta? Não tem? Eu queria colocar aqui para vocês que já viveram bastante tempo, né? A gente falou do início, para você que está aí querendo entrar, e para vocês que já estão aí há bastante tempo no mercado. Valeu a pena, ou está valendo a pena ter escolhido essa profissão? Para mim, valeu muito a pena. Porque eu comecei muito cedo, né? Eu comecei a trabalhar com 14 anos, através de amigos em comum na emissora de rádio, e hoje eu consegui criar uma carreira, né? Me formar na área, tenho um bom salário, acredito, consigo me manter e tenho boas perspectivas de futuro. Trabalhou então, de graça já? Trabalhei de graça. Para ter sucesso hoje? Trabalhei de graça e meu primeiro salário foi R$50 durante um ano, né? Ou seja, eu trabalhei 2 anos praticamente de graça, né? Mas valeu muito a pena. Tá, e vocês? Eu gosto da minha profissão, que eu me formei advogado e até hoje não existe. A profissão continua como jornalista, como radialista e como publicitário. Então eu acho que me realizei na minha profissão, conheço todos os estados do Brasil, fui em 5 Copas do Mundo. Quer dizer, se não fosse a minha profissão, eu não conseguiria, mesmo como advogado, acredita, a não ser que eu fosse aquele que está defendendo o Cachoeira lá, não ia conseguir realizar Aquele isso. está ganhando muito dinheiro, né? Olha, Silvana, valeu a pena, está valendo a pena, estamos ainda em fase de realização, mas eu quero deixar um recado para os jovens, para os estudantes. Existem várias técnicas para você se transformar num bom jornalista, seja na área esportiva, seja em outra área, mas fundamentalmente na geração de vocês. Prestem bem atenção, dominem o inglês e o espanhol. Sem isso, o futuro será esparso. E logo a logo o mandarim, né? Ou a turma de lá não joga bem? Não. Esquece. Porque senão inglês, a gente vai ter que também. E espanhol. Ponto final. Mandarim, tem o cantonato. Tem gente que fala mandarim e não entende o que o outro diz na esquina. É uma língua muito complicada que não foi bem explicada. Já o inglês, não. O inglês é falado em todos os países do mundo. Mas eles vão tomar conta do mundo ainda, né? Vamos ver como é que vai ser isso, né? Talvez no futebol não, né? Como nós somos os melhores, né? Gente, eu quero muito agradecer vocês, Rafael, Liporaci, Cury, por tudo que vocês falaram aqui, as dicas verdadeiras, não é isso que vocês deram para o nosso pessoal, para justamente decidirem. E a vocês também, que vieram de Sertãozinho, da FATEC, venham sempre. Olha, e se você está numa escola e quer também trazer a tua turma para cá, é só entrar em contato com a gente pelo site profissãosucesso.com.br e inscrever a sua sala de aula, a turma da sua escola, os seus amigos, turma do teu trabalho, para estar participando aqui com a gente. Se você perdeu alguma informação ou quer rever o programa de hoje, então acesse o nosso site. Lá você também encontra muitas notícias, informações sobre cursos, dicas de como montar um currículo e muito mais. E para você que tem uma empresa e está com vagas de emprego disponíveis e não consegue encontrar pessoas qualificadas, saiba que nós vamos te ajudar. Basta acessar o site profissãosucesso.com.br, clicar no link Fale Conosco e listar as oportunidades de contratação. Nós vamos divulgar em nosso site e aqui no Profissão Sucesso. É muito fácil e tudo de graça. E já que o papo é sobre vagas de emprego, então anote aí as oportunidades que nós levantamos para você. Em Ribeirão Preto, há vagas para ajudante de serralheiro, auxiliar de cozinha, eletricista de manutenção industrial, operador de escavadeira, técnico em enfermagem, operador de telemarketing. Em Araraquara, há vagas para açougueiro, analista contábil, auxiliar de recursos humanos, eletricista e motorista de ônibus urbano. Em Bebedouro, há vagas para analista de orçamento e supervisor financeiro, operacional, pedreiro e vendedor. Em Jaú, há vagas para assistente administrativo, auxiliar administrativo, operador de loja, promotor de vendas e tradutor. Para mais informações sobre as vagas de emprego, acesse agora o profissãosucesso.com.br. E não deixe de fazer parte das nossas redes sociais. Adicione agora o Profissão Sucesso no Facebook, Orkut e Twitter.
O Profissão Sucesso de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e um ótimo final de semana para você.